Eu queria falar hoje um pouquinho a respeito de ócio, de descanso, contemplação. E para isso eu vou usar esse pequeno livro aqui, e bem pequeno mesmo, do filósofo, talvez sociólogo coreano-alemão, chamado Byung-Chul Han, e o livro é Sociedade do Cansaço. Bom, explicando de uma forma bem breve e sucinta, o autor ele explica como essa sociedade que nós vivemos passou de um modo de vivência ou de convivência disciplinar para um modo de desempenho, né? Nesse primeiro modo de disciplina, nós tínhamos restrições e deveres impostos de fora para dentro, onde o homem ele é obrigado por esse sistema no qual nós vivemos a se submeter ao trabalho, como horários e locais bem definidos. Todo esse labor é supervisionado exteriormente, seja pelo chefe, pelo governo, ou até mesmo pelas pessoas, né, que são seus pares, que vivem no mesmo nível de igualdade. E esse sistema ele imperou por bastante tempo, e principalmente no século XX, por conta da Revolução Industrial e da urbanização, né? As pessoas deixaram de viver mais nos campos e passaram a viver mais nas cidades. Entretanto, essa sociedade disciplinar ela é muito bem sucedida em criar limites, tanto para o trabalho quanto para o lazer, para o sono e até mesmo para o ócio. Um trabalhador de fábrica, por exemplo, apesar dele trabalhar pesado, ele tinha o seu horário de trabalho, de início e término, bem definido. E também, não só o horário, mas onde executar esse trabalho de uma forma bem definida. Imagina que a pessoa, no século XX, trabalhava dentro de uma fábrica, ela entrava às 7 da manhã, saía às 17 horas, ela tinha um horário de entrada, ela tinha um horário de saída, ela tinha um local delimitado exclusivo para o trabalho. E quando acabava esse tempo determinado da atividade, essa sirene, né, uma sirene tocava em algum lugar e a pessoa estava livre para poder descansar, para comer, confraternizar, socializar, etc. Mas, né, nas palavras do próprio autor, né, do Byung-Chul Han, ele fala que o estar cansado habilita o homem para uma serenidade e abandono especial, para um não fazer sereno, aqui entre aspas, né, essa citação. Ou seja, depois da pessoa completar essas tarefas impostas sobre ela, o homem da sociedade de obediência ou de disciplina pode descansar sem culpa e se aprofundar no ócio sem pesar na sua consciência, né? Quantos aqui que me assistem já não tiveram aquela sensação de, bom, eu só vou assistir um filme depois que eu executar tal, tal e tal tarefa? Se você vai fazer, desfrutar do seu ócio antes de executar as tarefas que você tem que fazer, o seu ócio ele não é tão sereno, ele não é tão bem aproveitado, tem aquela sensação de culpa, né? De eu deveria estar fazendo outra coisa. Só que com o avanço do tempo, né, a gente chegou na nossa sociedade de hoje, que transicionou da sociedade de disciplina para que o autor vai chamar de sociedade do desempenho, né? Nesse novo modelo, a cobrança ela não vem mais externa, ela é autoimposta. E as fronteiras que a gente tinha antes bem definidas entre trabalho e descanso, elas já não existem mais, tanto em questão de horário quanto em questão de local, né? O Han vai argumentar que o excesso de positividade causa no homem essa coação, né? Ele fica coagido, onde ele mesmo é o agressor e o agredido, em nome da liberdade, ainda que deformada. Como não tem mais esse agente externo obrigando o trabalho
e todo mundo se tornou empreendedor de si mesmos, e aqui eu cito mais uma vez, entre aspas, do próprio autor, o ócio e o descanso não tem mais lugar na sua agenda. Os horários de trabalho eles se estendem além dos limites, que antes eram impostos, e agora são levados também do trabalho e as atividades para além dos muros das empresas de volta para casa. O momento de descanso é visto hoje como perda de tempo e atraso de vida, porque enquanto um perde a oportunidade de se desenvolver para melhor desempenhar, outros estão se aperfeiçoando. Quem nunca ouviu aquela frase, né? Trabalhe enquanto eles dormem. Essa frase é a epítome da sociedade do desempenho. O ócio agora ele é visto como culpa, é aquilo que eu falava antes. E diferente do homem da sociedade de disciplina, já não tem mais esse prazer de você chegar em casa e descansar. É preciso você estar ativo o tempo todo, melhorar-se o tempo todo, treinar o tempo todo, estudar, aproveitar cada instante para você aperfeiçoar a si mesmo e desempenhar melhor em qualquer aspecto. Com esse fenômeno veio também um outro fator que cavou ainda mais fundo esse buraco: as redes sociais, que só fazem piorar essa sensação de que a gente está atrasado em relação aos nossos pares. Por fim, se a gente pode falar dessa forma, é a tempestade perfeita, né? Onde você já não pode saber se é causa, consequência ou só uma coincidência que a sociedade tenha mudado justamente num tempo onde você valoriza exacerbadamente esse compartilhar do desempenho. É todo mundo o tempo todo nas redes sociais e onde quer que seja, se gabando, né? Olha só como eu sou mais ativo, olha só como eu me alimento melhor, olha só como eu tomo mais água, olha só como eu durmo perfeitamente, né? É o desempenho em todas as coisas, o autoaperfeiçoamento em todas as coisas. E aí nós vemos também como que não tem mais espaço para o não fazer. As pessoas elas já não dão atenção às tarefas que são lentas, aos encontros que são face a face, às conversas delongadas, aos calhamaços de livros que você tem que despender aí horas e horas e horas lendo, entendendo, digerindo, degustando. Tudo que você faz precisa dar resultado e os resultados precisam ser rápidos. Tudo precisa contribuir para o desempenho. E caso o ser não atinja esses objetivos impostos sobre ele mesmo, ele adoece e fica, na visão do autor, depressivo, ansioso e esgotado. O burnout vai ser um tema central no livro. Ele vai falar justamente desse efeito que ele vai chamar de não poder poder, né? É quando você não consegue mais poder, não consegue mais fazer as coisas. E aí, quando você chega nesse estado, é o estado de burnout, né? Além desses efeitos psicossomáticos, né, provenientes da sociedade de desempenho, você também tem falta de fronteiras bem definidas que acabaram por afastar o homem de Deus. E aqui eu quero entrar nesse aspecto cristão, né, do princípio bíblico do descanso. Quando você se afasta de Deus por conta de estar excessivamente ativo, você perde essa ideia de que existe algo superior ao qual você precise dedicar tempo e local. A vida de constante desenvolvimento, ela toma todos os cantos da existência e já não se consegue encontrar nenhum espaço na agenda abarrotada para você se dedicar, por exemplo, às disciplinas espirituais, que estavam fortemente ligadas, veja só, à sociedade disciplinar. Quando a gente olha para teologia antiga, né, dos puritanos, por exemplo, existia uma grande valorização das disciplinas espirituais, né? E se você vive em uma sociedade de disciplina, nada mais justo do que disciplinar-se a fazer as coisas da forma correta, né?
E aí aqui, né, obviamente, né, você se disciplinar a fazer algo, você precisa se disciplinar não só a fazer, mas também ao não fazer, né? Se você não disciplinar-se ao ócio, ao descanso, à contemplação, você estará desempenhando em outras atividades, certo? Além disso, né, a visão do homem pós-moderno é de crescimento, prosperidade física, intelectual, emocional, financeira, seja lá o que for. E por esse motivo, a humilhação, a oração, a devoção, o serviço, não só o serviço cristão, mas o serviço ao outro, ao próximo, eles perderam espaço para essa positividade, né? Você escuta frases não raramente dizendo: você pode, você consegue, ditas a exaustão, tanto em igrejas quanto fora delas, incutindo cada vez mais na mente das pessoas de que tudo só depende delas mesmas e dos seus próprios esforços. Seja sacrifícios, desempenho, treinamento e qualquer coisa do tipo. É conflitante você fazer parte da sociedade de desempenho enquanto Cristo diz: negue-se a si mesmo e siga-me. Né? Cristo não está preocupado com o nosso desempenho. Ele não está preocupado com o quão boas obras nós podemos realizar, nem com a quantidade delas. Ele está preocupado com isso que eu comentei anteriormente: humilhação, devoção, serviço, negar-se a si mesmo e segui-lo. Esse excesso de positividade que algumas pessoas, alguns autores e comentaristas vão chamar de positividade tóxica, né, é o que adoece o homem. A falta de ócio contemplativo é o que danifica e agride a existência. E nas palavras do Byung-Chul Han, o autor do livro, é uma ilusão, abro aqui aspas, pensar que quanto mais ativos nós nos tornamos, mais livres nós seremos. É uma ilusão. Não pense que quanto mais você fizer, mais livre você será. Muito pelo contrário. Na sociedade de desempenho, quanto mais você fizer, mais escravizado pelo desempenho você será e mais cansado você se tornará. Até que não sobre nada. Até que você se esgote. Até que nós deixemos de existir enquanto seres funcionais e passemos somente a estar aqui existindo, né? Só existindo, não vivendo. Bom, eu queria entrar um pouco mais nas questões bíblicas a respeito desse assunto e falar a respeito dos princípios que regem o descanso bíblico, né? E por que eu quero trazer esse aspecto para um âmbito cristão bíblico? Porque eu acredito que as respostas bíblicas a esses problemas são as mais completas, as mais bem fundamentadas e as que mais nos trazem respostas claras e práticas de como nós devemos descansar, de como nós devemos contemplar, certo? Primeira coisa, né? Deus descansou. Isso é um fato. Quando a gente olha Gênesis 2:2, depois de Deus ter criado todas as coisas, ele descansa, né? O texto diz o seguinte: e havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. Ou seja, esse ser supremo e infinito em poder, ainda assim, depois de ter trabalhado por um determinado tempo específico, ele descansa, né? E se nós somos sua imagem e semelhança, somos convidados a fazer o mesmo. O maior exemplo da necessidade de descanso, portanto, é o nosso Deus. Ele não se sentiu cansado ao 7º dia de tudo que havia criado, porque ele é Deus onipotente, mas ainda assim, ele instituiu um dia de descanso para si e santificou esse dia. Olha que interessante, né? É importante notar que o descanso ele é sempre precedido de trabalho. 6 dias trabalhando.
Foi o que Deus fez. E assim como expresso na sociedade da disciplina, o repouso após o trabalho, ele é executado com fronteiras bem definidas, ele se torna deleitoso e satisfatório. É muito melhor você descansar depois de ter trabalhado bastante do que você simplesmente viver entregue ao ócio, ao não fazer nada. Você se sentirá culpado. Alguns dizem que se sentem até mais cansados, né, quando ficam muito tempo sem fazer nada. E além disso, o trabalho, quando ele é executado no seu tempo específico e local específico, ele gera satisfação. Se a gente recorrer mais uma vez à Bíblia, lá em Gênesis 1:31, Deus, após fazer todas as coisas, o texto nos declara: e viu Deus que tudo quanto tinha feito era bom, e eis que era muito bom. Ou seja, quando você faz aquilo que precisa ser feito nos tempos e locais corretos, sem que você extrapole as fronteiras do trabalho, tudo que você faz lhe gera satisfação e não sobrecarga. Né? É impossível você se satisfazer em terminar algo quando se autoimpõe uma necessidade infinita por desempenhar. Um trabalho que nunca acaba mantém as portas do regalo sempre trancadas. Ou seja, você nunca recebe a satisfação de ter terminado um trabalho quando você nunca termina de trabalhar. É meio óbvio isso, né? Mas a gente não para pensar. O ser humano, ele tem apenas 3 estados de potência, se eu posso dizer dessa forma. A potência positiva, que é a potência de poder fazer algo, ou seja, você tem potencial para realizar tarefas, não no sentido de você talvez possa, mas no sentido de poder mesmo, né? De potência. Você tem, em segundo lugar, a potência negativa, que é a potência, o poder não fazer, né? Quando você é um escravo de alguém, você não tem a potência negativa, você é obrigado a fazer aquilo que você é imposto. Agora, quando você é livre, como nós, abençoados que somos livres, nós temos a potência negativa, a potência de escolher não fazer algo. E aí, em terceiro lugar, você tem a impotência, que é a incapacidade de fazer alguma coisa. Quando o sujeito de desempenho passa do estado de poder para o estado de não poder, que era aquilo que eu falava antes, né? Você não pode poder. Ele é elevado a uma autoacusação destrutiva, uma autoagressão. Nas palavras do Byung-Chul Han, a depressão, ela irrompe no momento em que o sujeito, a pessoa de desempenho, não pode mais poder. Quando você quer fazer algo e as suas forças estão tão exauridas que você não consegue fazer aquilo que você deseja. Quando você quer não fazer algo e as suas forças, uma vez mais, estão tão exauridas que você não consegue sequer descansar. Né? E aí, né, se a gente pode chegar a uma conclusão desses três estados de potência, eu posso dizer que o balanço perfeito seria entre a potência positiva e negativa, é a chave, né, para a gente não cair na impotência. Você tem que ficar ali, num estado de equalização. E por isso Deus é todo-poderoso e nunca impotente. Ele pode tanto fazer quanto não fazer, mas ele nunca pode não poder fazer ou não fazer. Aqui é um jogo de palavras meio esquisito, né? Peço que você reflita um pouco a respeito dessas palavras, para que você consiga internalizar essa ideia. Bom, em segundo lugar, nós somos ordenados a descansar, biblicamente. A Bíblia tem muitas ordenanças e alguns chamariam de imperativos, e um deles, né, um desses imperativos, uma dessas ordenanças é o descanso. Se nós olharmos o texto de Mateus no capítulo 6, dos versos 31 a 32, ele vai dizer o seguinte: não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos?
Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que vocês necessitam de todas essas coisas. Aqui, no discurso de Jesus, ele está ordenando que nós não vivamos, não andemos de forma inquieta, preocupada, atarefada, sobrecarregada com as preocupações. As tarefas, ou até mesmo os aperfeiçoamentos. São muitas coisas que consomem o nosso tempo, né? Se a gente for olhar para essa palavrinha com mais atenção, né, a palavra inquietos é um verbo utilizado no Novo Testamento para descrever esse estado de ansiedade e preocupação, muitas vezes no contexto de você estar sobremaneira preocupado sobre as necessidades da vida e as suas incertezas. O que é o sujeito de desempenho, senão aquele que está o tempo todo preocupado em ser a melhor versão de si mesmo, né? Se a gente for olhar para o mundo romano, assim como hoje, né, as pessoas andavam muito preocupadas com a sobrevivência diária, com o status social, com o futuro. Aquele que está inquieto, ele é incapaz de descansar. Descansar, em última instância, é confiar. Você estar inquieto faz com que você apele para aquilo que nós chamamos aqui hoje, né, de multitasking. Que ele conversa muito com a descrição desse verbo, você estar preocupado com a sua sobrevivência. Quem é bom em fazer multitasking? O Byung-Chul Han vai dizer, os animais selvagens são muito bons em fazer muitas tarefas. Eles precisam beber água enquanto eles vigiam os arredores para não serem comidos. O autor ele vai falar que um animal ocupado no exercício da mastigação da comida tem de ocupar-se ao mesmo tempo também com outras atividades. Ele deve cuidar para que, ao comer, ele próprio não acabe comido. Olha que interessante, né? Os animais vivem nesse estado perpétuo de inquietação, de preocupação, de multitarefas, o tempo todo precisando estar atento a todas as coisas. Quando você desenvolve várias tarefas em simultâneo, você faz não só com que você não se aprofunde em nenhuma delas, como também você fique exaurido. É inclusive cientificamente comprovado que o ser humano é incapaz de se concentrar em mais de uma coisa ao mesmo tempo. Se você for ler um outro livro chamado A Única Coisa, do Gary Keller, ele vai dizer exatamente isso. Quando você acha, né, vou estudar ouvindo uma música, eu vou trabalhar escutando um podcast. Ou você vai fazer um ou você vai fazer outro. O seu cérebro é incapaz de executar duas tarefas que utilizem o mesmo local cerebral de processamento das informações ao mesmo tempo. Você consegue sim ouvir música e caminhar, porque você está fazendo duas coisas diferentes ao mesmo tempo. Mas você não consegue ler um livro e ouvir uma música, porque você está usando a mesma região do cérebro. É incapaz. Nós somos incapazes de multitasking. Isso é uma mentira inacreditável de que você, eu sou multitasking, eu faço multitarefas. Esquece isso, cara. Então, com esse mandamento de Jesus, a gente deve evitar a inquietude e nos apegarmos à vida pacata, lenta e contemplativa. Essas inquietudes, elas demonstram claramente um afastamento de Deus. Ele vai falar que quem faz isso, né, quem vive inquieto nesse mesmo texto, são os gentios, ou seja, os desconhecedores da providência divina. Eles buscam ferrenhamente o que comer, o que beber, o que vestir. Mas aquele que se achega a Deus e nele descansa, se você for lá olhar Salmos 23, né, ele tem tudo o que ele precisa e não precisa se preocupar com nada. Tampouco precisa cobrar a si mesmo para atingir um patamar mais elevado, porque essa pessoa sabe que nada que ela fizer vai ter algum benefício se o Senhor não trabalhar por ela. E aqui eu me referencio ao Salmo 127. Certo? Então, tendo vencido a inquietude, por que irmos para o ócio? Em terceiro lugar, eu quero trazer que o ócio ele nos permite contemplar, né? A contemplação é uma coisa que nós temos abandonado ultimamente. Um colega meu enviou um vídeo para mim uns tempos atrás,
falando a respeito de postes de iluminação na Inglaterra. E como os postes da década de 20 eram todos ornamentados e muito bonitos e trabalhados, e os postes de iluminação de hoje são somente um ferro com uma lâmpada. Né? As coisas deixaram de ter beleza para serem contempladas para que elas sejam meramente úteis, né? Para que elas cumpram unicamente o seu propósito, como por exemplo de um poste, de iluminar. Mas nós ainda temos muito o que contemplar na nossa sociedade, no nosso mundo, no nosso cotidiano. Se a gente for olhar para o Salmo 27, no capítulo 27, verso 4, o salmista vai dizer: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. A vida na sociedade de desempenho não dá brechas para contemplação. Se você vive nessa sociedade de desempenho, na correria do autoaperfeiçoamento, você não tem tempo para contemplar, para parar, para observar, para ouvir, para ver, sentir. Mas o que é contemplar, né? No sentido usado na Bíblia, né? Contemplar é mais do que você simplesmente ver, olhar. Né? Não raras vezes essa palavra ela é usada no contexto de visões ou revelações proféticas, indicando um sentido muito mais profundo do ver, podendo significar perceber ou entender algo além do que está diante dos nossos olhos. Ou seja, esse termo pode indicar um senso de meditação a respeito daquilo que é visto. Ora, se você vê que é impossível contemplar algo sem dedicar tempo a esse algo, logo você percebe que a sociedade de desempenho nos toma essa possibilidade. Né? Não é possível você contemplar sem dedicar tempo. É impossível você dividir espaço com a contemplação. Como eu falei anteriormente, você jamais vai conseguir ser um multitarefas contemplando e fazendo alguma outra coisa. Se a gente está atarefado demais na sociedade de desempenho, melhorando o intelecto, aprimorando os corpos com exercícios físicos indefinidos, intermináveis, sendo os mais eficientes em beber água ou em dormir, nós não temos tempo para contemplar. Contemplar as obras das mãos de Deus, as quais ele fez em 6 dias e viu que eram muito boas. Se você ignorar o ócio, você vai acabar vivendo uma vida desapercebida do mundo ao seu redor. Essa palavra, né, ócio, ela se tornou quase que uma ofensa hoje em dia. Mas a bem verdade é que o não fazer também faz parte da existência humana. A gente não pode negar. O homem faz muitas coisas que não são úteis em si mesmas. Pense aí na arte, na música, na dança. Para que serve? Praticamente, utilitariamente. Para muito pouco, se não para nada. Né? Mas fazem parte do ser humano. Isso nos diferencia dos animais irracionais. Se a gente se tornar homens-máquina, sem tempo para parar, nós perdemos uma parte da nossa essência, de quem nós somos. Contemplar faz parte de quem o ser humano é. Além disso, o ócio ele também proporciona o tédio. Né? Aí 2 palavras aí que são quase um crime você falar, né? Hoje em dia. Ócio e tédio. Nas palavras do Han, né? Do autor, entre aspas, a pura inquietação não gera nada de novo. Reproduz e acelera o já existente. Quando você fica inquieto, pensando, você não produz nada novo. Você só fica remoendo, ruminando aquilo que já existe. E por muitas vezes a gente acaba por cair dentro de um abismo profundo dos nossos pensamentos. O tédio, entretanto, é uma grande ponte para o novo. Porque se algo
te entedia e você aceita essa condição, a sua mente vai trabalhar para que algo diferente seja feito. Se caminhar te entedia, logo vem à mente a ideia de correr ou de dançar, por exemplo. Ele usa essa ilustração no livro, né? A nossa sociedade que está afogada em entretenimento não sabe mais o que é tédio. Qualquer oportunidade de você estar parado, de você escolher não fazer, é visto como uma perda de tempo, causa inquietação, ansiedade, o que o Byung-Chul Han vai chamar de infarto da alma. Não raramente, né, quando a gente olha para alguma pessoa sentado, olhando, sei lá, para a parede, você até fala com indignação, né? Pô, por que você está parado aí sem fazer nada? Né? Mas o não fazer nada é tão importante quanto o fazer, né? E aqui eu quero só fazer uma discriminação, né? É óbvio que o fazer tem que ser em muito mais medida do que o não fazer, né? Deus trabalhou 6, descansou 1. Não estou defendendo a escala 6 por 1. Mas o não fazer é tão importante quanto. Né? Ou seja, se eu posso trazer uma mensagem aqui. Tome o café, leia um livro, veja o sol, as aves, as árvores, a grama, os insetos, os animais. Perca tempo contemplando as coisas e veja Deus manifesto no mundo ao seu redor. Para finalizar, né, eu queria trazer aqui um quarto ponto, que é o fato de que a vida apressada, ela impede que nós façamos o exercício das disciplinas espirituais. Na sociedade de desempenho, já não existe tanto espaço para disciplina, né? Mas a disciplina, o fato é que ela regra a nossa vida e impõe limites claros à nossa mente. De até aqui eu faço isso, daqui para frente eu faço aquilo, né? Se nós formos olhar para o livro de Donald Whitney a respeito das disciplinas espirituais, livro homônimo, ele vai dizer que as disciplinas espirituais são as disciplinas pessoais e corporativas que promovem crescimento espiritual. São hábitos de devoção e cristianismo experimental que têm sido praticadas pelo povo de Deus desde os tempos bíblicos. Desde sempre, o povo de Deus foi visto como um povo disciplinado, né? As disciplinas espirituais, segundo o Donald, são oração, absorção da palavra, adoração, evangelismo, serviço, mordomia, jejum, silêncio e solidão, entre outras. Como nós já falamos, né, a sociedade de disciplina ela era pautada na vigilância e na imposição externa de atividades e metas. As disciplinas espirituais não têm esse nome por acaso. O fato de serem disciplinas implica que existe uma imposição externa, um imperativo de alguém que reina sobre nós, a saber, o nosso Deus. A palavra ela nos orienta de forma imperativa, como eu bem disse anteriormente, para que nós pratiquemos as disciplinas. Ela nos cobra isso. A sociedade de desempenho, entretanto, não tem espaço, local e tempo para que você pratique as disciplinas espirituais. Porque elas exigem quietude, ócio, contemplação, meditação, tempo e local específicos. Enquanto a gente está de sobremaneira preocupado com as nossas autoimposições de desempenho, adoecendo, abraçados às nossas próprias frustrações, se eu posso dizer dessa forma, nós não conseguiremos nos dedicar às disciplinas espirituais. Nessa sociedade do cansaço que a gente vive, a gente nos cansa demais para se gastar em Deus. Aqui, né, alguns tópicos de atenção, como sendo coisas importantes. O Donald Whitney vai falar a respeito da oração. O que é a oração? Se você for dizer que é preciso orar, pode mexer um pouco com as pessoas que não vivem mais nessa sociedade de desempenho. Eles vão achar que você é autoritarista, que você é imposicionista. Mas aqueles que têm se colocado sob a autoridade de Cristo e da Bíblia,
eles sabem que a vontade de Deus é que nós oremos, que nós gastemos tempo com Deus em oração, em silêncio, em contemplação divina. Perceba como que a oração é uma disciplina, uma ordem externa vinda do alto para que a gente execute sem exceção. E de novo, né? A disciplina tem local e tempo definido. A oração, local e tempo definido. Depois que você sai do seu momento de oração, apesar de a Bíblia dizer para nós orarmos sem cessar, né? Depois que você sai desse período dedicado de oração, você se sente bem, renovado, pronto para descansar em Deus. Segundo tópico de muita importância nas disciplinas espirituais é a absorção da palavra, né? Para a gente poder absorver a palavra através do ouvir, do ler, do estudar, do meditar, do contemplar e assim sucessivamente decorar, né? Nós precisamos dedicar tempo exclusivo, estando ali naquele momento em que a gente se dedica a fazer isso, sem duplas tarefas, porque como a gente já viu, um ser humano não consegue focar em duas coisas ao mesmo tempo. Uma vez eu tive um líder, né, religioso que ele se vangloriava de que ele preparava sermões ouvindo música, e muitas vezes músicas que nem eram convenientes a esse momento. E depois de algum tempo analisando isso, eu consegui entender o porquê que ele pregava tão mal, né? Porque tudo que ele escrevia estava dividido, o seu tempo, a sua mente, a sua capacidade intelectiva com outras coisas. E por último, uma coisa que eu acho bastante legal, assim, interessante, que fala muito comigo mesmo, é a respeito de silêncio e solidão. Meus queridos, o quão nós carecemos hoje na nossa vida urbanizada de silêncio e solidão. A gente pode até achar que silêncio e solidão são coisas que não têm muita significância, não têm muito resultado, porque nós não conseguimos viver em silêncio e solidão da forma como nós deveríamos. Mas a disciplina do silêncio é a abstenção voluntária de falar para que certos objetivos espirituais sejam alcançados. Às vezes o silêncio ele é observado para ler, para escrever, para orar e assim por diante. Embora não tenha voz audível sendo proferida, tem diálogos internos consigo mesmo e com Deus. Isso pode ser chamado de silêncio externo, né? Outras vezes o silêncio é mantido para que você possa ouvir as coisas de uma forma mais clara, né? Para que você possa acostumar os seus ouvidos a selecionar melhor as coisas que você vai ouvir. E além disso, a solidão é uma disciplina para você se retirar voluntariamente e temporariamente à privacidade, com propósitos espirituais nesse caso, nesse contexto, né? Esse período de solidão pode durar alguns minutos ou até mesmo dias, né? Tem pessoas que fazem retiros aí de dias. E assim como o silêncio e a solidão, você pode buscar a fim de participar sem interrupção de outras disciplinas espirituais. A gente vive num mundo muito barulhento, com sons estridentes até altas horas da noite aí em alguns lugares, né? Mas a vida, de fato, das pessoas nunca foi assim. Você estar no silêncio e na solidão faz com que nós consigamos exercitar a contemplação e tenhamos momentos para desenvolver essas disciplinas que nos trazem graça. Então, concluindo esse pensamento, que já faz muito tempo que eu estou falando, né? Se você chegou até aqui, parabéns. A gente vê que a nossa sociedade ela transicionou desse sistema de disciplina onde as imposições eram externas, para um sistema de desempenho onde o próprio ser explora a si mesmo em prol do aperfeiçoamento, ocasionando esse infarto da alma, dito por Byung-Chul Han, diante da sua impotência. Esse estudo, né, essa conversa que eu tive aqui, esse monólogo, é um convite para a gente abandonar essa coação de nós mesmos, para a gente abandonar essa agressão autoimposta que nos adoece e faz com que nós negligenciemos o que é mais importante e priorizemos aquilo que é menos importante.
Parece loucura pensar dessa forma nos nossos dias hoje, né? Quem em sã consciência preferiria aquilo que é menos importante em detrimento do que é mais importante? Ninguém. Mas nós estamos vivendo assim. Esse é o fato. O ser da sociedade de desempenho não tem mais sã consciência que o faria ver o que está diante dos seus olhos. Veja quanto tempo você desperdiça na frente de telas, gasta trabalhando infinitamente ou cultua o seu próprio corpo buscando sempre ser a melhor versão de si mesmo. Nada disso é importante para valer o desgaste da sua vida. Eu diria que é impossível abandonar por completo esse sistema por causa do zeitgeist, né? Nós estamos inseridos nessa sociedade. Mas eu acredito que a gente pode alcançar caminhos alternativos para resolver essa situação. O convite é para que a gente faça menos e viva uma vida mais tranquila na contemplação e na contramão daquilo que é esperado por todos. Eu cito aqui o Byung-Chul Han mais uma vez, entre aspas. É uma ilusão pensar que quanto mais ativos nós nos tornamos, tanto mais livres seríamos. E ainda ele diz: o excesso da elevação do desempenho leva ao infarto da alma. Vamos desempenhar menos e viver um ócio recompensador. Era isso que eu queria comentar hoje. Se você achou interessante, compartilhe com quem você acha que possa achar interessante da mesma forma. E não esqueça de curtir. Se você não é inscrito, inscreva-se e até a próxima.